Rádio Esportes. Debate. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Vamos lá pro Rádio Esportes Debate. Ô Alexandre Simões, vamos falar desse jogo que salvou o Cruzeiro do rebaixamento, esse pontinho contra o Botafogo. Talvez nem seria necessário se já soubesse que o América teria vencido a equipe do Bahia, né? O que venceria o Bahia na sequência por 3-2. Mas qual foi a imagem deixada por esse Cruzeiro contra o Botafogo, esse 0-0 no Newton Santos? Botafogo vaiado pela torcida, hein, Simões? Ô, Cirilo, uma imagem de luta, né? E de que o Paulo Autuori realmente salvou a lavoura. Eu acho que a permanência do Zé Ricardo teria sido o rebaixamento do Cruzeiro. A volta do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro, até porque a gente percebeu que o Paulo Autuori, ele soube não só arrumar o time, mas principalmente fazer com que os dois jogadores que foram contratados com grande status na janela fizessem a diferença, né? Principalmente o Matheus Pereira, né? E quem outro? O Arthur Gomes fez bons jogos. Tá. Fez bons jogos. Até contra o Botafogo ele não foi bem, melhorou um pouco, perdeu aquele gol lá. Concordo. E aí todo mundo, desculpa. O gramado sintético, não é que o gramado sintético seja ruim, não. É com piso diferente. É diferente o cara. É totalmente diferente. Você vê que ele chuta o gramado ali, ele chuta, vai. E a pessoa fala, gente, isso aí é o cara. É a mesma coisa que eu trabalhar numa máquina o tempo inteiro e mudar minha máquina. Promove uma alteração. Mas eu acho que com o Paulo Autuori, eles jogaram muito mais do que estavam jogando com o Zé Ricardo, foram muito mais decisivos, né? O Matheus Pereira poderia ser muito mais, né, Léo? Se todo mundo que ele colocou na cara do gol fizesse os gols. Fizesse os gols, né? Porque todo jogo ele coloca pelo menos um, não é na cara do gol, não é assim, faz, meu filho. E a turma não consegue fazer. Então eu acho que esse é o grande mérito do Autuori, né? Conseguiu organizar, pacificar a coisa. E a cada dia que passa, Léo, eu tenho a impressão de que aquela entrevista coletiva dele, a primeira, lá em Itu, que virou motivo de chacota para alguns de forma desrespeitosa, né? Pela história do Paulo Autuori, eu acho que... Mas eu acho que aquilo ali, até ali, eu acho que ele tentou assim, vou puxar para mim para poder diminuir a pressão no time, e a pressão era muito grande naquele momento. Paulo Autuori é o nome do Cruzeiro salvo antes da última rodada, Léo Figueiredo? Paulo Autuori barra Seabra. Barra o Seabra. Porque ele trabalhou bastante aí também. Mas o Paulo Autuori, eu concordo com o Simões, principalmente na melhoria, né, de jogadores importantes, e dentre eles o Matheus Pereira, mas eu acho que o Paulo Autuori ainda teve uma questão maior do que isso. O Paulo Autuori bateu na mesa, amigão. Não tinha mais conversinha do Zé Ricardo. Teve jogador afastado, teve jogador fora de relação, a coisa mudou, sabe? Eu acho que o Paulo Autuori mostrou pra rapaziada assim, gente, deixa eu falar pra vocês, esse time aqui, esse clube aqui é muito grande para ser tratado como um qualquer e normalizar um rebaixamento. Vocês estão esquecendo onde é que vocês estão. Eu acho que o Paulo Autuori fez isso ali, sabe? Faltava isso. Porque quando o Pepa fez, a direção não viu bem. Quando o Pepa falou, não vou colocar jogadores da base que não tenham qualidade, mas você tem que pôr, Pepa, o futuro do clube tem que vender. Ele falou, não vou pôr. Eles, quem manda aqui é a direção. Tchau, Pepa. A direção errou ali. A demissão do Pepa foi o grande erro do Cruzeiro no ano. Mas mudou o Pepa. A escolha do Zé Ricardo foi ruim. E nada contra o Zé Ricardo, não. Ele entregou o que ele entrega. O tipo de trabalho dele é aquele nível ali. Só que o Cruzeiro estava muito normalizado para um rebaixamento, sabe, Cirilo? Parecia que a indignação era da imprensa e da torcida do Cruzeiro. Que lá dentro não tinham assim, vocês estão ligados do tamanho desse time aqui? Então eu acho que o Paulo Autuori, ele bateu na mesa. E os jogadores sentiram, tanto que o desempenho melhorou, o aproveitamento do Autuori frente ao Cruzeiro, ele barra o Seabra, é de 60%, e jogador afastado, jogador não atua mais pelo time, não fica fora de relação. Então eu acho que o Paulo Autuori organizou um bocado dentro do campo, mas ele organizou muito fora do campo. Ô Simões, você disse há pouco, ainda durante o segundo tempo do Cruzeiro, aliás, um pouquinho antes, que o título do Cruzeiro, desde o começo da competição, era a 16ª posição. Ou seja, resumindo o que você disse, se livrar do rebaixamento. Estar garantido na primeira divisão deveria ser considerado um título para o Cruzeiro. E você disse isso lá naquele momento em que o Cruzeiro tinha uma sequência positiva no começo da temporada, tinha vencido aí 4 de 6 jogos. Você falava isso naquele momento. Ainda que
esse título, entre aspas, esteja sendo garantido, que a permanência esteja sendo confirmada para a próxima temporada, o Cruzeiro ao longo da temporada, ao longo do ano, dentro disso que o Léo tá falando, faltou um pouquinho de energia para se salvar um pouco antes? Faltou um pouquinho de entendimento do que era necessário para se salvar? Ou ainda assim o campeonato mostrou que o Cruzeiro tem nesse momento um objetivo cumprido? Tendo passado pelo que passou, é algo natural? Ou deveria ter se comportado de uma maneira diferente em determinado momento da competição, Simões? Ô, Cirilo, olha só, vamos pensar. O planejamento de futebol do Cruzeiro foi um desastre. Eu acho que a salvação não apaga os erros, né? Não apaga os erros. Não apagam os erros, tá? Não apaga os erros de Pesolano ter sido treinador no Campeonato Mineiro sem querer e de na quarta rodada eles terem feito o diagnóstico de que ele não seguiria e ter deixado ele seguir até a final da competição. Não apaga o erro da demissão do Pepa, a não ser que tenha acontecido algo muito grave que eu não vi. Tudo que já chegou foi, não sei o que da base, ele falou que podia mandar ele embora, não sei o que. Quer dizer, tudo contornável, extremamente contornável, tá? Tudo extremamente contornável, e o Pepa fazia um grande trabalho no Cruzeiro. A janela de mediano preocupou demais com o ataque, esqueceu da defesa e do meio campo principalmente. O Cruzeiro tá terminando o ano sem um primeiro volante, porque o único que tem machucou, né, que é o Jussa. Ali no meio, o Cruzeiro liberou o Neto Moura, o Alisson, saiu uma pancada de volante. O Richard e o Ramiro, um por um motivo, outro por outro. Isso. E só veio o Lucas Silva, aí teve que recorrer à base, tanto que ontem jogou Ian Lucas e Japa. Então, quer dizer, o planejamento de futebol do Cruzeiro foi um desastre para 2023. Tá? Precisa comemorar e comemorar muito, porque é quase o errado que deu certo nesse ponto. Agora, tem um outro ponto que eu queria colocar, Cirilo, e hoje é um dia muito bom de falar, porque o Cruzeiro salvou a temporada 2023 do Cruzeiro. O torcedor tá muito feliz, mas se tivesse voltado para a Série B, o que o Cruzeiro precisa nesse momento é de salvação administrativa ou financeira. A lei da SAF é para isso. A lei da SAF não é para ser campeão, não é para comprar jogador, não é para nada disso. A lei da SAF é para salvar, e principalmente no caso do Cruzeiro, uma instituição falida, quebrada, que era para estar excluída. Era para o Cruzeiro não existir mais. Então que o torcedor fique bem ciente, tá muito feliz, comemorando, mas que o objetivo principal do Cruzeiro ainda será, por 3, 4, 5 anos, administrativo financeiro, para que daqui 10 ele possa existir. Porque o que fizeram com ele, e outro dia o Paulo Autuori falou, em 20 anos, né? Numa entrevista coletiva, o Paulo Autuori falou isso. E foi muito feliz nessa fala. Você lembra disso, sim, né? E aí, que fizeram em 20 anos não pode ser resolvido em 2. Exatamente. E é isso não é desculpa, não. Não, é verdade. Não apagam os erros cometidos pelo departamento de futebol do Cruzeiro. Mas o Paulo Autuori, o que foi feito em 20 anos não se apaga em 2, não se conserta em 2. E é isso, e o torcedor do Cruzeiro precisa aceitar, porque é o que o Cruzeiro viverá ainda por alguns anos, por causa de tudo que fizeram, e quem está dizendo não sou eu, não. Quem disse é o Paulo Autuori, ele deve ter muito mais conhecimento das gavetas, como dizia o Ronaldo. Dá tempo de discordar do Simões? Dá. Mas essas são 2 pequenas coisas, porque o resto eu concordo em tudo. A primeira delas é que ele falou, o torcedor do Cruzeiro hoje está feliz. Não, o torcedor do Cruzeiro hoje está aliviado, professor. Feliz, acho que não está, não. Acho que está aliviado, né? Agora, sobre os investimentos no ataque, que o Simões falou aí, não na defesa, na janela, cara, mas a defesa do Cruzeiro é uma das melhores do campeonato. Não tô falando da defesa. E o ataque é o pior do campeonato. Mas eu tô falando da defesa no sentido de meio campo, de primeiro volante, volantes, sistema defensivo. De equilíbrio. O Cruzeiro terminou o ano desequilibrado, tendo que ir na base buscar volante, porque não tinha. Não, e mesmo que veio aí, por exemplo, o Fernando, que é novinho colocado, não ajudou. É porque eu acho assim, cara, quando o Cruzeiro trouxe o Arthur Gomes, quando trouxe o Matheus Pereira, quando trouxe o Gilberto no início do ano, então eu não acho que o Cruzeiro errou em tudo na montagem do elenco. Tem responsa de jogadores aí de não entregar. No Wesley, por exemplo, quando o Cruzeiro contratou no início do ano, eu achava que era uma boa contratação. Gilberto é um grande exemplo. Agora, para mim, os principais erros foram nas avaliações. Elas foram demoradas de jogadores que não entregavam e elas foram demoradas em situação de treinador. Foi precipitado só com o Pepa. Mas, cara, com o Zé Ricardo foi mal feita. A situação do Pesolano, a quem eu reputo e acho um ótimo treinador. Se puder voltar para o Cruzeiro no ano que vem, tudo é um ótimo treinador. Mas o Cruzeiro fez um planejamento do ano sabendo que o Pesolano não queria estar aí.
Então, por mais que algumas contratações, eu concordo, eu também faria, mas várias outras, Cirilo, elas foram avaliadas pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro e pelo Pesolano, que não ia estar aí. Então, que o Cruzeiro saiba aprender com esses erros. E o principal, o Cruzeiro se salvou de não cair. O Cruzeiro precisa parar de cair. Agora é isso. E esse termo foi o meu querido Marcelo Beckler que usou e eu corroboro. O Cruzeiro parou de cair, aí vamos pensar agora em dar o próximo passo. Porque o principal era ficar na primeira divisão. Para todo mundo que voltou. Pro Cruzeiro ainda bem que ficou. Você me disse que queria falar um negócio do Filipão, vamos deixar pra amanhã, pra falar com calma. Vai ficar velho o assunto, não vai? Quer um spoiler? É porque o Filipão, nesse momento, é 99% elogios. Mas tem 1% de crítica. Eu quero ver o que você vai arrumar amanhã. Cuidado com o meu ídolo, hein? E o Filipão? Ué, claro. Tem que você falar que seu ídolo é o Fernando Diniz. Filipão é a prova fiel de que futebol é um esporte de equilíbrio. Tá vendo? Vamos trazer isso amanhã. Isso é um assunto bom. Rádio Esportes Debate, Test Drive TIM, teste de graça, a Rede TIM.